E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, a dona de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre, volume 3, do 8º ano do ensino fundamental. Essa é a sequência 1 e vai das aulas 5 a 8. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Drive, onde você encontra esses e outros materiais que você pode precisar. E vou deixar também na descrição do vídeo várias playlists separadinha por turma, série, ou então por tema, Aprender Sempre, Caderno do Aluno, AP, para que vocês encontrem com mais facilidade os vídeos que precisam. E se esse vídeo te ajudar, deixa aquele like, porque ajuda muito o canal a ser divulgado. Se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você não perde os próximos conteúdos que vão chegar. Me siga nas redes sociais, é tudo Ilana B. Poloni. E se você precisa de conteúdos de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. É isso e bora lá! Aula 5. A obra de arte. 1. Observe as imagens. Então nós temos a imagem 2 e a imagem 3. Agora responda: A. O que as duas imagens têm em comum? Elas representam uma obra de arte? Por quê? Então, aqui o que as duas imagens têm em comum são justamente elementos que caracterizam elas como obras de arte, né? Assim, por um lado, elas são bem diferentes no que elas estão retratando, né? Então, a gente tem situações, né, muito diferentes aqui na imagem 2 e aqui na imagem 3. Mas os elementos que compõem as imagens são elementos que caracterizam a arte. Então, sim, né, elas são consideradas ambas obras de arte, apesar de terem elementos muito diferentes, né? Mas o que elas têm em comum é justamente o fato de serem aí as obras de arte. E o fato de é importante comentar aqui que o fato de repente a gente não achar uma obra bonita ou muito agradável e tal, não muda o fato de que ela pode sim ser considerada uma obra de arte, porque a arte não supõe que exista apenas beleza, tá? Ela supõe outras coisas também. B. Você se lembra dos textos lidos na aula anterior? Volte a eles e escolha um para ser declamado, reconhecendo os recursos de entonação de voz, rimas, recursos sonoros, seleção das palavras, etc. Aqui depende, pessoal, da adaptação do professor de vocês agora nas aulas online. Se ele vai querer que de repente vocês escolham algum para fazer um áudio ou não, aí tem que ver com ele. C. Analise o poema escolhido por você e, a partir das anotações feitas na aula anterior, complete a análise, observando a quantidade de estrofes e versos. Identifique ainda se há rimas ou não. Então, aqui para responder a letra C, eu escolhi essa, da atividade anterior, eu escolhi o texto 6, né? Que é esse poema do Leandro Gomes de Barros. Então, analisando o número de estrofes, nós temos uma, que é essa aqui, e depois duas e três, tá? Tá na página 17 e 16. Então, nós temos 3 estrofes. Aí, quando a gente vai contar a quantidade de versos, a gente vê que tem 30 versos, divididos igualmente. Então, cada estrofe tem 10. Essa tem 10, depois essa segunda 10, e essa aqui mais 10. Então, são 3 estrofes, com 10 versos cada, totalizando 30 versos. E quando a gente analisa para ver se tem rima, a gente percebe que tem rima sim. Por exemplo, ó, ovo, novo, emigrantes, retirantes, animais, currais, pão, criação. Então, ele queria saber se tem rima. Vocês, né, podem colocar que tem rima e, inclusive, grifar, né, algumas palavras aí que estão rimando, né, para comprovar isso, assim como eu comentei. Hora de pesquisar. Realize uma pesquisa em casa sobre o autor do texto que você está analisando, vida e obra, e ainda sobre a história narrada por ele. Compartilhe com a turma, utilizando para isso um recurso midiático, vídeo, podcasts, videopoesia e outros. Para a realização da pesquisa, é importante que consulte sites seguros como o Acadêmico, Cielo ou outros. Então, por exemplo, na letra C, eu fiz a análise ali do poema, né, do texto 6, que no caso foi esse aqui. Então, já que na questão C eu fiz a análise desse poema com relação a versos, estrofes, né, existência de rimas, ele quer na hora da pesquisa que eu pesquise mais sobre esse poema e sobre esse autor.
né? Então tem que ir lá jogar no Google, pegar informações de sites confiáveis sobre esse autor, escrever um pouquinho sobre ele, e aí ele sugere também que seja divulgado, né, compartilhado essa pesquisa através de vídeo, podcast, de poesia e outros. Aí essa parte aí vocês têm que ver com o professor de vocês qual a orientação que ele dá especificamente, se vai fazer um podcast, um vídeo, ou se vai deixar a pesquisa apenas no papel. Aula 6, do bolo à fatia. 1. Observe a imagem 4 e comente as sensações que ela provoca. Então aqui a gente tem a imagem 4, né? Uma torta aí, ou um bolo, né? Enfim, cortado, né? Com uma faca, etc. E um dos pedaços sendo retirados. Agora vamos às atividades. A. Registre as sensações e apresente uma analogia da imagem com a análise de um poema. Que relação você conseguiu perceber? Aqui, pessoal, essa questão é pessoal. Então, assim, a relação que eu posso perceber é diferente da relação que você vai perceber, que seu amigo vai perceber, e etc. Então, ele quer que você, de alguma maneira, relacione essa imagem que está aqui, né? E as sensações que ela provoca e tudo mais com um poema. Então, assim, é muito pessoal. Você pode, de repente, falar que você consegue relacionar ela com um poema pela beleza, né? Falar que ela é bonita como um poema, agradável como um poema, pode. Você pode falar que ela te deixa ansiosa para comer um pedaço desse bolo, assim como um poema de amor te deixaria ansioso para rever a pessoa amada que foi embora, alguma coisa do tipo, enfim. Você pode fazer analogias nesse sentido, você pode fazer analogias com relação à estrutura de um poema. Então, por exemplo, um poema ele tem estrofes, né, que são um grupinho de versos, e aí cada estrofe tem vários versos. Então, se eu considerar, por exemplo, que o poema tem estrofes e cada estrofe tem vários versos, eu poderia fazer uma analogia aqui, né? Então, por exemplo, uma estrofe de um poema é o todo e o verso é uma parte. E de uma maneira semelhante, aqui, ó, o bolo torta é o todo. E esse pedaço que eu estou retirando é uma parte. Então, é como se o bolo torta fosse aí uma estrofe, né? Ou o poema todo, enfim. E aí o pedaço aqui seriam os versos, né? Então, assim, eu falo que poderia ser o poema todo também, porque ao invés de uma estrofe, porque tem poemas que não são divididos em estrofes, né? Então, assim, dá para estabelecer essa relação também com relação à forma, né? À estrutura, né? Comparando a estrutura de um poema com a estrutura aqui desse alimento, né? Na questão, assim, do todo, que seria o alimento, e uma parte, assim como o todo do poema, e as partes que seriam os versos. Assim, eu particularmente faria essa relação, mas aí é a minha sensação, é a minha percepção, é a minha analogia, é o que eu colocaria, né? E o que a questão está pedindo para você é qual a analogia, qual a sensação, qual a percepção que você tem quando compara com um poema. Então, você pode, de repente, ter a mesma riminha, pode colocar. Ou você pode ter uma outra completamente diferente, né? Conforme eu coloquei ali no começo, falando mais assim da questão de temas que o poema pode trazer. E aí você coloca tal conforme você percebe, que é uma questão pessoal. B. Acesse as anotações que você fez acerca do texto que você analisou na aula anterior. Após nova leitura, complemente sua análise com o que você percebeu agora. Faça o registro do que mais chamou sua atenção no texto. Então, aqui ele quer que você pegue aquela questão, né, da letra C da aula anterior, né, em que você analisou o poema no sentido assim da forma, né, e complemente com o que você percebeu agora, né? Então, assim, se você percebeu agora, se você teve a mesma percepção que eu, que é a questão de que aqui nós temos um todo e aqui nós temos a parte de um todo, você pode completar aqui, né? Dizendo que, da mesma maneira que um poema tem um todo, que são as estrofes, ou é todo o corpo ali do poema, e depois tem a parte que são os versos, nessa imagem a gente tem também um todo, né, que seria todo o bolo torta, e também uma parte aí que é o pedaço cortado, tá? Aí depende também da percepção que você teve na letra A,
C. Identifique as palavras que apresentam sentido figurado e reconheça o efeito que essas palavras provocam no texto. Aqui, esse texto que ele está falando, novamente, é o texto que você analisou na atividade anterior. Então, vamos voltar para ele e achar palavras com sentido figurado. Então, eu voltei aqui para o poema que eu analisei na atividade anterior, né? E percebam o seguinte, sentido figurado é quando uma palavra, uma expressão, ela não está no seu sentido mais óbvio, né? Então, se eu disser, por exemplo, que Maria é bonita como uma gata, né? Eu não estou colocando gata ali no seu sentido mais próprio, né? Tipo, se eu falar, Maria, aquela moça é uma gata, né? Eu não estou colocando gata no seu sentido mais próprio, mais óbvio, né? Que seria de animal felino. Estou dizendo que a moça simplesmente é muito bonita, né? Então, daí gata estaria no sentido figurado. Agora, se eu dissesse, minha gata gosta de comer ração nova, aí eu vou estar colocando aí no sentido que não é figurado, porque gata está no sentido óbvio mesmo da palavra, no sentido mais primeiro que eu já penso, né? Então, ele quer que eu encontre sentidos figurados aqui nesse texto, sentidos que não são sentidos óbvios da palavra, sentidos primeiros que as palavras seriam usadas. Então, vou dar, por exemplo, aqui, ó, o vento varre a campina. O que é varrer? Varrer é pegar uma vassoura e lá no seu quintal que está sujo, varrer e tirar sujeira. Isso é varrer no sentido mais óbvio que a gente pensa. O vento faz isso? O vento não faz. Quando ele diz que o vento varre a campina, ele está dizendo que o vento ali, tipo, né, passou pela campina e passou ali, foi soprando pela campina, né? E, por exemplo, rebenta a seca de novo, né? Rebenta aqui seria no sentido de rebentar, de estourar alguma coisa, tipo, você está ali com um objeto e de repente um elástico, por exemplo. Brincando com elástico, aquele elástico arrebenta na sua mão, né? Ele estoura ali na sua mão. Então, rebenta a gente pensa primeiramente nesse sentido. Né? Então, quando fala arrebenta a seca de novo, quer dizer, a seca vem e surge com tudo de novo. Né? Então, também não está no seu sentido mais óbvio. Então, aqui são alguns exemplos, né, de palavras que estão no sentido figurado. Aí depende também do texto que vocês decidiram escolher analisar, né? Caso vocês tenham escolhido declamar outro e analisar outro, vocês podem encontrar outras palavras. Mas aqui a gente tem, nesse texto 6, por exemplo, algumas palavras aqui que estão em sentido figurado. E eu peguei só essas, eu não peguei mais, porque esse poema é um poema um pouco mais literal, né? Então ele não tem assim muita palavra mesmo com sentido figurado. D. Ao ouvir as declamações dos poemas, você percebeu uma constância de ritmo ou sentiu outra sensação com o emprego de alguma expressão? Há algum verso que se destaca dos demais? Essa é uma questão que vocês só vão conseguir responder se vocês tiverem respondido a B, né, da atividade da aula anterior. Então, se o professor de vocês tiver adaptado e feito ali a atividade em que vocês vão declamar os poemas, agora nesse período de aulas online, vocês conseguem responder a D. Caso ele não tenha adaptado, vocês não tenham declamado, feito áudios nem nada do tipo, tenham feito ali, né, as atividades só por escrito, né, não feito a D, aí vocês não conseguem fazer a D aqui também, tá? Então aí depende de ter adaptado aquela ou não. Aula 7. Delícia, almoço. 1. Observe a imagem 5 e faça os comentários que julgar pertinentes. Pense por uns minutos. O que essa imagem representa? O que vocês mais gostam de comer na escola e ou em casa? Então, a gente tem aqui, né, uma escola, né? Então, a gente tem vários trabalhinhos pendurados, né? E a gente tem aqui as mesas com os pratos todos coloridos, né? Em alguns a gente vê que tem alimento, tal, os talheres. Né? Então, ali é uma imagem ali da hora da refeição em uma escola. E quer saber o que essa imagem representa? Então, vocês podem dizer isso, né? Representa a hora da refeição em uma escola. E aí, o que vocês não gostam de comer na escola ou em casa é pessoal. 2. Agora, faça uma leitura minuciosa do poema a seguir. Texto poético com estrofe, versos, eu lírico, mensagem, linguagens subjetivas e figuras de linguagem. A hora do almoço. Luiz Delfino dos Santos. Pelo sapê furado da palhoça, milhões de astros agarram-se luzindo. O pai, há muito, madrugou na roça. A mãe preparou o almoço. O sol é lindo. Canta a cigarra. O porco cheira. Engrossa o fumo dos tições. Ainda zunindo a porta de um marimbondo, e fazem troça as crianças com um ramo o perseguindo. Correm, chilram, vozeiam, tropeçando num velho pote. A mãe zangada ralha. A avó lhes lança o olhar inquieto e brando. No chão, um galo ajunta o milho e espalha.
Enquanto a um canto, as penas arrufando, põe a galinha num jacá de palha. Então, aqui na questão 2 é apenas a leitura, né, desse poema. 3. Agora faça o que se pede. A. Releia o texto 7 e circule todas as expressões em que podemos perceber nitidamente a conotação. Então, nessa questão, ele quer aqui as expressões, né, os trechos em que a linguagem está no sentido conotativo. Então, só lembrando que o sentido conotativo é o sentido figurado. Quando tem conotação, é sentido figurado. Então, é aquele sentido que não é o mais óbvio, é quando tem uma figura de linguagem, né? E já o sentido denotativo é aquele sentido do dicionário, é o sentido mais óbvio, mais imediato, né? Mais literal, que a gente associa a palavra à expressão. Então, a gente tem que pegar aqui significados com conotação, né, mais figurados, né, mais com figura de linguagem, que não tenham aí o sentido mais óbvio, mais imediato. Então, por exemplo, milhões de astros agarram-se, né? Os astros não têm como se agarrar, né? Então, assim, agarrar é uma coisa que não pode ser atribuída a eles, não tem como eles fazerem. Então, aqui tem um. O porco cheira. Animal fareja, não cheira. Quem cheira é ser humano. Então, aqui tem outro. Anda zunindo, aporta um marimbondo. Então, quando fala que o marimbondo anda zunindo, né, marimbondo não anda. Então, tem mais um aqui. Chilram. Esse chilram aqui está se referindo às crianças, né? Então, tem que associar ele aqui também a esse trecho, as crianças. Aqui eles estão separados, mas tem que associar. As crianças chilram. Chilrar, né, tipo, seria um barulho que a ave faz. Então, não tem como as crianças fazerem. Então, não tá, tipo, no sentido também mais óbvio, né? Porque a figura de linguagem aqui, mais um ponto com denotação. O galo ajunta o milho e espalha, né? Quem ajunta e espalha coisas também é ser humano, né? Quando a gente pensa na atividade que o galo faz ali, né? O galo, a galinha fazem, a gente pensa em ciscar, né? Então também, aqui também mais um trecho, né? Então são exemplos aqui de conotação. B. Leia o texto novamente e circule as palavras cujo significado você não sabe. Depois, pesquise o significado de cada uma delas no dicionário, físico ou online. Então, aqui também é uma questão pessoal. C. O texto é um poema. Identifique e registre quantas estrofes e quantos versos o poema apresenta. Aqui, pessoal, o poema ele tem uma estrofe só. Então, se vocês observarem, tipo, não tem dois grupinhos, né, de versos separados por um espaço. Tem um grupinho só, então uma estrofe só. E aí, com relação aos versos, quando a gente conta, a gente vê que tem 14. Então, é uma estrofe e 14 versos. D. Liste as palavras relacionadas ao título do poema, A Hora do Almoço. A gente tem ali, por exemplo, porco, galo, milho, galinha, que mais? Basicamente são essas mesmos. Porco, galo, milho, galinha, né? Que estão relacionadas aí à questão da hora do almoço, ao alimento consumido alimentos consumidos naquele lugar, naquela situação do poema. E agora leia o texto 7 do final para o início e descreva as alterações de enredo que você conseguir perceber. Então vamos ler o poema agora de trás para frente e ver se altera alguma coisa. Põe a galinha num jacá de palha. Enquanto a um canto, as penas arrufando, no chão um galo ajunta o milho e espalha. A avó lhes lança o olhar inquieto e brando. No velho pote, a mãe, zangada, ralha. Correm, chilram, vozeiam, tropeçando, as crianças com um ramo o perseguindo. Aportam um marimbondo, e fazem troça o fumo dos tições. Anda zunindo, canta a cigarra, o porco cheira, engrossa. A mãe prepara o almoço, o sol é lindo. O pai há muito madrugou na roça. Milhões de astros agarram-se luzindo, pelo sapê furado da palhoça. Então, daí nessa questão, ele queria as alterações do enredo, né, do que está sendo narrado, contado aqui nesse poema. Esse poema ele está contando aí, falando sobre a hora do almoço nesse contexto. Então, quando a gente vê de trás para frente, a gente percebe que o poema ainda continua falando sobre a hora do almoço. Então, não tem uma alteração de enredo nesse sentido, tá? Pode colocar que não tem, não se altera o enredo, né? Porque o poema continua falando aí, retratando a hora do almoço dessas pessoas, né? Mesmo se for lido de trás para frente. 4. No verso, o pai há muito madrugou na roça. Há uma figura de linguagem que se conceitua por ser uma figura de linguagem usada quando se omite uma palavra que pode ser identificada, que não prejudica a interpretação. Qual o nome desta figura? Aqui ele quer saber somente qual o nome mesmo da figura, que é elipse, que se escreve dessa forma. B.
O verso canta, cigarra, o porco cheira, engrossa, apresenta uma figura de linguagem, classificada como figura de pensamento, chamada de prosopopeia. Pesquise sua definição. Aqui, pessoal, essa figura de linguagem que se chama prosopopeia também é conhecida por personificação. Na realidade, eu acho que aparece mais personificação do que prosopopeia. Eu acho que muitas vezes ela é mais conhecida como personificação do que como prosopopeia. Eu acho que usa um pouco menos, né, prosopopeia. Mas, enfim, personificação, então, ou prosopopeia é quando eu dou características humanas aí a seres que não são humanos, como animais ou objetos, né? Então, ele quer que vocês pesquisem a definição de prosopopeia. Tem uma só linha aqui, né? Então, tipo, vocês podem colocar o que eu comentei, né? Porque se fizer uma pesquisa, o resultado vai ser meio extenso para pôr em uma linha só. Pode colocar aqui quando se dá características humanas a animais ou objetos, enfim, a seres não humanos. C. Encontre no texto outra figura de linguagem. Reescreva o verso, cite a figura de linguagem e explique-a. Aqui, então, na letra C, eu peguei uma figura que é meio que como se fosse uma oposição, né, da figura que a gente viu na letra B, que é a personificação, a prosopopeia. Então, na letra C, eu peguei um verso, na realidade, dois versos, que tem zoomorfismo. Então, por exemplo, ele fala aqui, ó, as crianças com um ramo perseguindo correm, chilram, vozeiam, tropeçando. Então, quando ele fala as crianças chilram, né, por isso que eu tive que pegar dois versos, porque se eu não pego esse de cima, eu não sei que ele está falando que quem chilra são as crianças. Quando ele fala as crianças chilram, ele está falando que as crianças estão aí tipo fazendo um barulho de ave, sabe? Que quem chilra é a ave, né? O barulho que a ave faz. Então, quando ele fala isso, ele está dando características que é de um animal, que é a ave, para as crianças, porque criança não chilra, quem chilra é a ave. Então, a gente chama essa figura de zoomorfismo ou zoomorfização, aparece com esses dois nomes, que é uma figura de linguagem em que eu vou atribuir características de animais a seres humanos. Então, percebam que interessante, que é o contrário da letra B. Na letra B, a gente viu a personificação, ou prosopopeia, que é quando eu dou características humanas a animais ou objetos. Já aqui na letra C, eu escolhi pegar um trecho que tem zoomorfismo, que daí eu vou pegar e dar características de animais a seres humanos. E depois aqui, no fim dessa aula 7, ele faz duas propostas. A primeira proposta é produzir um poema, então significa que vocês vão criar um poema de vocês, vão fazer, né, o poema de vocês. Ele diz, né, que pode ser impresso, como áudio de WhatsApp, etc. Então daí é questão de ver com o professor de vocês como ele prefere. E a próxima orientação que ele fala é trazer impresso, né, ou mesmo copiado no caderno, um texto do gênero poema de que você goste. Aí aqui já não se trata de criar o de vocês. Aqui é procurar um que vocês gostem, que alguém fez e copiar. Então, duas orientações. Fazer o poema de vocês, e segunda orientação, né, achar um poema que vocês gostem que alguém já tenha feito e copiar ou imprimir e tal, enfim, ou mandar por e-mail do professor, aí tem que ver como que ele prefere receber esse tipo de material. Aula 8. Cruzando a linha de chegada. 1. Apresente o poema que você produziu como atividade sugerida na aula anterior, seja manuscrito, impresso em cartaz, por áudio ou vídeo. Então, ele quer que você pegue o poema que você fez na aula anterior, que ele falou para você fazer, e mostre aí para o seu colega, para os seus professores, ao contrário, para os seus colegas, para o seu professor. E depois ele diz, agora produza um novo poema parodiando o texto que você trouxe de sua casa. Lembre-se que a paródia é um texto que imita uma obra artística com um objetivo satírico. Então ele quer que você pegue, né, aquele texto que você trouxe da sua casa, que alguém fez, aquele segundo texto, né, que alguém fez e você copiou, que você procurou na internet, ele é um poema que você gosta, você copiou, ele quer que você faça uma paródia. Ou seja, ele quer que você reescreva aquele poema, fazendo uma versão ali zoeira, tal, né, brincando ali com algumas coisas daquele poema, modificando algumas ideias, modificando algumas coisas, mas de uma maneira que fique claro que você está fazendo referência àquele texto original que outra pessoa escreveu. Tá? Se a paródia ficar muito diferente do texto original, a gente não consegue perceber que é uma paródia. E aí, para concluir aqui, ele tem uma listinha, relembrando as figuras de linguagem, interessante vocês lerem. E, por fim, uma avaliação pessoal aqui do seu percurso, em que você vai marcar com um X o emoji que você acha que, assim, representa melhor, né, como é que foi o seu percurso durante essa primeira sequência
as aulas 1 a 8 aqui desse material. Bom, é isso, gente. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar aquele like para ajudar também o canal, compartilha com os seus amigos e se inscreva para não perder os próximos vídeos. É isso, até a próxima e tchau, tchau!